livre estou, pela graça de meu Deus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Vamos pedir a direção do Senhor. Nós vamos orar pedindo que o Senhor mesmo possa abrir os nossos ouvidos para ouvirmos o que Ele tem para nos dizer. Ele pode tudo, porque se Ele não abrir os nossos ouvidos, nós não vamos ouvir. O Espírito Santo está aqui agora, a palavra de Deus está aqui. E somente Ele pode revelar, não intelectualmente, somente, mas algo que possa ir diretamente ao coração de cada um que está aqui esta noite. Vamos orar. Bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai de todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Muitos aqui podem chamar a Ti de Pai, um Deus tão santo, e esses, Pai, se dirigem a Ti para que Tu possas tocar corações aqui essa noite com Tua palavra. Necessitamos de Ti, esse Evangelho, essas boas notícias têm sido anunciadas em muitos lugares e aqui esta noite também. Pedimos que Tu possas abençoar a Tua palavra em cada coração. Tu conheces cada necessidade de cada pessoa aqui. Tu sabes o que cada um necessita e nós pedimos que aqueles que já creem possam receber algo de Tuas mãos e possam ser consolados, e aqueles que porventura estejam aqui e ainda não tenham Jesus como seu único Salvador, possam aceitá-lo essa noite e chamá-lo de Senhor. Nós te damos graças, confiando nesse Teu grande amor por nós, encomendando essa pregação em Tuas mãos, nesse nome tão digno e precioso, o nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bom terminar o dia, depois de passarmos o dia em comunhão e lendo a palavra de Deus, estando em comunhão uns com os outros também, e nós terminarmos o dia com o Evangelho. Então, de todas as reuniões, essa é uma reunião diferente, porque a intenção é de que essas boas notícias que Deus tem para cada um de nós pecadores, elas sejam anunciadas. Então, é um pouco diferente no sentido de que a palavra de Deus, esse livro que nós temos diante de nós, a Bíblia, ela diz e revela o que cada um de nós é. Então, nós vamos ouvir algo que Deus mesmo revela em Sua palavra para nós, pecadores. Cada um de nós somos muito amados. A gente estava cantando agora e é muito interessante quando nós prestamos a atenção nos hinos, nas letras que nós cantamos. Eles levam o pensamento para essa pessoa que certamente que todos ouviram, não tenho dúvida que ninguém aqui nunca tem ouvido desse nome, Jesus. Então, nos hinos que nós cantamos, isso
é muito importante cantar. Às vezes nós deixamos isso de lado, mas esses momentos na conferência, é importante nós estarmos juntos cantando também, expressando, nós vamos vendo o que Ele fez por nós, morreu na cruz, derramou o seu sangue, e aqui eu estou falando com uma pessoa que está livre, como nós cantamos agora. O hino fala de uma pessoa que andava errante, em trevas e em dor. Muitos até estão nessa condição e nem sabem disso. Muitos nem sabem que são escravos do pecado. E essa pessoa, esse hino está na primeira pessoa, ou seja, é uma experiência pessoal. Mas chega um determinado que essa pessoa encontra um homem, Jesus Cristo. Então, quando essa pessoa encontra esse homem, ele escuta a voz dessa pessoa e entende que é uma pessoa amada. Então a Bíblia ela não vai deixar de dizer o que eu e você somos, pecadores. Todos pecaram. Então, se nós somos pecadores, não somente por natureza, porque nós descendemos de Adão, isso tem que ser por fé. Porque se tem alguém aqui que não crê na palavra de Deus, não vai conseguir tomar isso como vindo de Deus. Somos descendentes de Adão. E como descendentes de Adão, naturalmente, nós temos uma natureza pecaminosa, porque o pecado entrou por esse homem, quando ele desobedeceu no jardim do Éden. Isso é conhecido de todos, não tenho dúvida. Mas o conhecimento pode não ter sido um conhecimento de fé. Então, esta noite é o dia da salvação. É o dia que eu posso falar assim, não, eu sou um pecador, mas existe um Salvador. Se nós somos pecadores, tem um versículo que fala assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Então, se eu tenho uma má notícia, que eu sou um pecador, e atenção, às vezes nós aprendemos com os nossos antepassados, de que nós somos pecadores, e eles estavam falando a verdade, nós somos pecadores. Mas o que espera um pecador é o lago de fogo. Isso não é uma boa notícia. E evangelho significa boas notícias. Então, qual é a boa notícia? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E a pessoa que escreveu isso era um apóstolo. Ele fala assim, dos quais eu sou o principal. Então, se Deus pôde salvar o principal dos pecadores, Ele pode salvar você, que está aqui essa noite. E às vezes a gente pode pensar, o mundo, esse sistema organizado, ele tem classes de pessoas, ele classifica as pessoas. Muitas vezes, por um desenhinho numa camisa, por um elefantinho. Só que esse elefantinho, para você comprar uma camisa com esse elefantinho, custa caro, essa camisa é cara. Então, o mundo classifica assim, quem tem essas camisas com um elefantinho? Essas pessoas podem fazer parte do meu círculo. Outras pessoas só podem entrar num outro círculo se ela tiver uma calça escrito uma determinada marca. Então, ela vai poder fazer parte desse grupo. E assim vai. As divisões existem. O mundo classifica dessa maneira. Uma pessoa que é muito rica, às vezes classifica pelo tipo de cabelo, pela altura, pelo país que vive,
estou dizendo isso porque Deus não faz assim. Aqui essa noite, existem, diante de Deus, podem existir duas classes de pessoas. Se nós sabemos que nós somos pecadores, existe uma classe de pecadores salvos e uma outra classe que pode existir aqui é de pecadores perdidos que estão indo diretamente para o lago de fogo. Não existe mais. Então não vai classificar mais pela roupa. Quer dizer que mesmo que eu não tenha aquela camisa com o elefantinho, eu posso fazer parte desse grupo de pessoas, oxalá, tomara, e todos aqui façam parte desse grupo, dessas pessoas salvas pelo sangue derramado na cruz por Jesus Cristo. Então, se você está aqui e ainda faz parte desse grupo que não tem certeza, ainda não deu um passo em direção àquele que fala assim: vinde a mim, eis aqui, agora, o dia da salvação. Não é amanhã. Sabe por quê? Porque uma das coisas que podem acontecer, e é o que nós vemos na palavra de Deus, é a vinda do Senhor Jesus. Ele vem a qualquer momento. E daí ele vai levar um evento que se chama, na Bíblia, no quinto capítulo de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve uma epístola aos cristãos de Tessalônica, chama Primeira Epístola aos Tessalonicenses. No capítulo 4, ele fala de um evento que chama arrebatamento. Então, se o Senhor Jesus vier agora, todos esses que, como esse, que estão cantando assim, livre estou, vão com Ele. Os que não creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, vão ficar aqui. Então, uma coisa eu já ouvi no passado, meus antepassados disseram: eu sou pecador. Agora estou ouvindo outra coisa. Existe uma pessoa que manifestou o amor de Deus, uma pessoa que te ama, que chama Jesus Cristo. Então, eu estava pensando em ler uma passagem em Lucas, capítulo 5. Enquanto os irmãos vão abrindo, as pessoas, os queridos ouvintes vão abrindo, eu vou falando algumas coisas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ver nessa passagem que o Senhor Jesus vai ser chamado de um nome. Lendo assim, dá a impressão que é um título, mas ele fica aquém de quem é essa pessoa. Essa palavra só é mencionada, só foi utilizada por Lucas 2 vezes no Novo Testamento, e em se tratando de Jesus. A palavra que ele usa é mestre. Na nossa versão traz como mestre, mas a palavra em si é que Pedro vai falar, ele fala assim como aquele que é sobre outros. Então, quando a gente lê mestre aqui nessa passagem, não é mestre de professor, é Pedro utilizando uma palavra que vai além disso. Estou dizendo isso também antes de nós lermos capítulo 5, porque muitos conhecem o Senhor Jesus, e talvez você conheça o Senhor Jesus de ouvir dizer como uma pessoa muito boa, e Ele é, como uma pessoa que fez milagres, e Ele fez. E talvez
você possa pensar que eles estejam no mesmo nível de pessoas famosas, ou de pessoas que foram muito boas andando nesse mundo, historicamente. Então talvez haja um conhecimento aqui de alguém a respeito do Senhor Jesus como um conhecimento histórico, como uma pessoa muito boa. Mas nós estamos falando de alguém que deixou, era o Verbo. No Evangelho de João, capítulo 1, fala assim que no princípio era o Verbo. Então, se a gente voltasse, no máximo que nós conseguíssemos, ao princípio, ele já era, porque ele é eterno. Talvez a gente não entenda, nós não entendemos mesmo. Porque uma alma, por exemplo, uma pessoa que nasce, uma alma, ela tem começo, quando ela nasce, mas ela não vai ter fim. Talvez você não saiba disso. Sua decisão hoje aqui é muito importante. Os anjos tiveram início. Eles foram criados. Eles não têm pai nem mãe. Algumas vezes são chamados de filhos de Deus, porque Deus os criou. Não sei, um a um. Mas eles tiveram um início. Não vão ter fim. O Senhor Jesus, esse Verbo, que ainda não era feito homem, ele já era. Ele é o Filho eterno de Deus. Chega num determinado momento que sem ele nada do que foi feito se fez, se faz carne. O Verbo se fez carne. Então, quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1, falando do Verbo que se fez carne, ele está falando do Senhor Jesus. Que agora, então, esse homem passa a andar, deleite de Deus. Esse homem foi toda... Deus tinha toda a alegria nele. Pôde abrir os céus no seu nascimento, e os anjos cantando. Deixa eu... Um homem em quem Deus tem prazer, boa vontade para com o homem. Deus tinha prazer nesse homem que estava nascendo, o Senhor Jesus. Enquanto Adão desonrou a Deus, esse homem, em todos os aspectos que nós podemos imaginar, e ultrapassando nossa capacidade de compreensão, esse homem glorificou a Deus. Vamos ver, capítulo 5, versículo 1. Lembrando então, que esse homem que nós vamos ler aqui não é uma pessoa somente importante, não é só uma pessoa que andou fazendo bem. É uma pessoa que tudo podia, que ama você e que estava andando segundo os pensamentos de Deus. Podia tudo. Ele podia tudo. Capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, aqui é essa palavra que eu tinha mencionado. Mestre não é no sentido de professor, ensinador. Esse mestre é aquele que é sobre os outros. Então, repito, somente é usado por Lucas 2 vezes. Aqui, eu não sei se vai dar tempo,
em Lucas 9, quando fala da transfiguração. Só é usado 2 vezes e para com o Senhor Jesus. Então ele falou: mestre, Pedro falando, Simão, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nós não lemos aqui, mas nesse capítulo 5, é um evangelho escrito por Lucas, e Lucas era um médico, e acho que é a única vez que, na outra porção que nós vemos do versículo 12 ao 16, quando o Senhor cura um leproso, a palavra fala assim, que esse homem estava cheio de lepra. Lucas, por ser médico, ele escreve dessa maneira. Nos outros evangelhos, quando fala dessa passagem, não menciona isso. Então, esse homem, nós vemos que é curado nos versículos posteriores. Ele vai se achegar ao Senhor Jesus, dizendo assim: se queres, bem podes limpar-me. Por fé, ele fala isso ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz assim para ele: quero. E é dessa maneira que esse homem chegou, e que nós podemos nos achegar com toda certeza ao Senhor Jesus aqui, essa noite. Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. E isso, ele vai narrando, Lucas vai narrando até o 16, e do 17 até o 26, ele fala de uma outra situação. Um homem era paralítico, não podia fazer nada. E daí, uns homens transportavam esse homem paralítico, só que ele não podia se achegar ao Senhor Jesus, porque tinha uma multidão, não conseguia entrar. Então o que eles fazem? Eles sobem na casa, tiram e descem o paralítico. E o Senhor Jesus reconhece a fé desses homens. Então esse homem foi levado por outros homens, esse paralítico. E o Senhor Jesus, com toda a autoridade, vai falar assim para ele: homem, os teus pecados te são perdoados. Esse tinha o poder de perdoar pecados. E ele vai ser questionado por isso, por outros. Então, a passagem é essa, depois, o capítulo é esse, e depois ele vai falar de um que era o Levi, era Mateus, como foi o chamamento dele. E depois um outro assunto, acerca do jejum também. Então, nós vamos só ficar nesses versículos iniciais. No capítulo anterior, nós não lemos, o Senhor Jesus, ele é reconhecido como um homem que tem autoridade e poder. Vamos só ler esse versículo, capítulo 4 de Lucas, quando ele está expulsando o demônio, esse espírito de um demônio imundo. No versículo 36, é reconhecido quem é o Senhor Jesus. Aqui. Versículo 36 fala: e veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem.
Eles reconhecem quem era esse homem aqui. Então, repito, eu posso conhecer o Senhor Jesus, e talvez hoje aqui você tenha essa oportunidade de conhecê-lo de uma maneira diferente. Esse homem que... Segura aqui um pouquinho, em Filipenses, capítulo 2, um pouco mais para frente, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, ele vai falar do Senhor Jesus também. Capítulo 2, versículo 5, o final do versículo, fala assim: Cristo Jesus, versículo 6, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então esse que era em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, e ele aniquila-se, ele se despoja, se esvazia da sua reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por quê? Porque ele não tinha a mesma natureza que nós temos. Ele não podia pecar. Tenho dito isso e alguém já disse, eu repito e gosto de dizer isso. Ele era incontaminado e incontaminável. Esse era o Senhor Jesus. Então ele era semelhante aos homens. Não era como um homem que poderia pecar. Uma vez uma pessoa contando um filme para mim, falou: Pise, puxa, mas que bom aquele filme que assisti, rapaz, era sobre o Senhor Jesus. Aí isso vocês assistem, né? Mas então, no filme, o diabo queria, na tentação de Jesus, o diabo falou assim: olha, se me adorares, eu vou dar todos os reinos de todo mundo. E aparecia no filme assim, todo mundo, e o Senhor Jesus levantando a mão para adorar o diabo. O Senhor Jesus não. Então a gente vê, apesar de ele falando bem do Senhor Jesus, é inimaginável. Às vezes nós ouvimos andando em alguns lugares que é dito no meio ainda de cristãos como se o Senhor Jesus pudesse pecar. Não. Então é semelhante aos homens, mas o pecado totalmente à parte. Então esse homem aniquila-se a si mesmo, e achado, quando ele se acha na forma de homem, como nós estamos vendo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele se humilha a si mesmo. E sempre assim. A comida desse homem, enquanto ele andava nesse mundo, era fazer a vontade daquele que o tinha enviado. Mas e a vontade dele não era igual a do Pai? Era igual a do Pai. Mas ele nunca fez a sua vontade. Ele tinha a mesma vontade. Porque Deus, olha só o que eu estou falando: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus. Como é isso? Nós cremos nisso. Deus. Então, se Deus tem uma vontade, a vontade de Deus é a mesma. Às vezes a gente lê o Senhor Jesus como Filho de Deus. Eu gosto de inverter. Chama assim, Deus Filho. Então, a mesma vontade que esse homem tinha era a vontade de Deus. Só que ele submetia a sua vontade à dele. Usando o seu poder aqui andando nesse mundo, ele nunca
usou o seu poder para satisfazer uma necessidade dele. Esses dias a gente estava, não sei, acho que em Brasília, eu estava pensando nisso. Porque um dia o Senhor andando aqui nesse mundo, isso nós lemos em João 4, Evangelho de João, capítulo 4. E era necessário passar por Samaria. O motivo de passar por Samaria é certamente que existia alguém ali. E talvez você esteja aqui, porque isso que está acontecendo nessa noite não é uma coincidência. Nós estamos falando de Deus que pode tudo. Talvez você ainda não tenha tomado essa decisão na sua vida. Nós estamos falando de Deus que pode tudo. E você está aqui essa noite. Não sem a permissão de Deus. Esteja certo disso. Talvez você que esteja ouvindo por algum outro meio. Esse é o momento de você repensar. Esse é o momento de você entender, crer que Deus controla todas as coisas. Nada escapa ao seu poder. Ele tem o controle. Nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. E você está aqui ou presente, ou vendo, ou ouvindo essa pregação. Essa anunciação dessas boas notícias. Então esse homem andando nesse mundo, chega no poço de Sicar, porque talvez a estrada levava, tinha que passar por ali, mas existia uma pessoa que ia ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Nós estamos falando de coisas pessoais. Não dá para trazer outras pessoas que nós amamos nessa esfera. Porque nós estamos falando tudo isso que nós estamos vendo é por fé. Como é que nós vamos ver um homem indo até um poço de Sicar com sede e falando assim, esse é Deus Filho, se não for por fé? Então esse homem chega no poço de Sicar e ele vai falar com uma samaritana, e os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Ele fala, dá-me de beber. E vai travar um diálogo. Mas eu estava pensando que ele nunca usou o seu poder para benefício próprio. Imagine só, uma pessoa que sempre pensou no outro. Isso é próprio do amor de Deus. Não é que Deus olhou e falou assim, não, aquele lá tem que ser salvo porque ele é muito bom. Olhou para outro e falou, não, aquele lá é justo. A palavra de Deus fala assim, isso inclui você e eu. Não há um justo sequer. Nem sequer um. Isso assim, não deixa dúvida que você e eu estamos incluídos nisso. Mas Deus pode, sem deixar de ser justo, justificar pelos méritos desse homem que andou dessa maneira, buscando sempre a vontade de Deus. Então, ele podia com sede, imagine só, o que fez a água, com sede. Mas ele não usou o poder, eu vou falar isso reverentemente, ele não usou o poder e falou assim, haja água. Ele falou assim, falando com uma samaritana, dá-me de beber. Agora, se ele tivesse feito água para si mesmo, nós podemos imaginar que água seria essa. Como ele fez o vinho, transformou a água no vinho, nas bodas de Caná, em João capítulo 2. Ele podia ter o melhor para ele, quero dizer. Não usou desses benefícios para fazer assim, essa água, poderia dizer, essa água é digna de mim. Ele podia. Não. Nunca usou. Ele se esvazia de toda e qualquer, como eu disse, reputação, como nós vemos aqui. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. A vontade de Deus, seu Pai, ele fez, que era ir até a cruz. Ele ia ter um encontro
muito especial com Deus. 3 horas de trevas, 3 horas de luz, às vezes é chamado assim, onde os homens puderam falar: confio em Deus, que o livre, salva-te. E ele pregado, ele não podia sair da cruz, porque esse mesmo homem, sem deixar de ser Deus, foi obediente até a cruz por sua causa. Ele glorificou a Deus para fazer de você um beneficiário dessa obra consumada ali. Então esses que falam assim: desce da cruz, ele não podia. Falar não podia para Deus é difícil, né? Mas ele não podia por sua causa, porque ele ama você. Mas isso foi diante dos homens, 3 horas de luz. Depois 3 horas, onde fez-se treva sobre toda a terra, da hora 6ª à hora 9ª. Ali ele estava recebendo o juízo que os seus pecados, que você e eu merecíamos. Mas puxa vida, eu esqueci de confessar um pecado. E se for assim, você pode falar assim: puxa vida, eu tenho tantos pecados que eu já não lembro mais, graças a Deus, nem lembro. Mas quando Deus estava julgando naquelas 3 horas de trevas sobre o seu Cordeiro de Deus, como nós vimos hoje, Cordeiro Imaculado de Deus, ele não esqueceu de nenhum. Então, era o justo morrendo por injusto. Era um justo que morreu por nós, por você e por mim. Injustos. Então, ele foi obediente até a morte. É claro que você já ouviu isso, mas se você não ouviu, preste atenção. Ele não ficou na cruz. Ele foi pregado na cruz. E ele foi sepultado. E ao 3º dia, ele ressuscitou. Depois apareceu, andou por 40 dias aqui. E depois ele ascendeu. Maravilhoso pensar na alegria dos céus, recebendo esse homem de volta. Um homem segundo os pensamentos de Deus. Eu fico pensando, não houve nesse homem um pensamento errado. Pensa um pouco. Nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos. E às vezes você já pensou: olha, nós passamos o dia aqui, lendo a palavra, cantando, desfrutando de comunhão. Mas nós podemos sair daqui e alguém fazer alguma coisa para nós, fechar o carro. Nós teremos coisas para falar para essa pessoa, depois de passar o dia aqui. E às vezes a gente até não fala, mas pensa. O que eu estou dizendo não para colocar o enfoque em nós, não, para colocar o enfoque nele. Porque o Espírito Santo vai elevar os nossos olhos para ele. Esse homem não teve um pensamento errado, mal, fazer mal a alguém, jamais. Então, essa obra é perfeita em todos os aspectos. Porque se não fosse assim, não poderia ser aceita por esse Deus Santo, Santo, Santo. Então essa obra foi consumada de tal maneira que glorificou a Deus, e Deus então pode, sem deixar de ser justo, ele pode falar assim: justo para você e para mim. Voltando lá para Lucas, aqui ele ainda não chegou até a cruz, capítulo 5, e é muito interessante notar que a multidão apertava, no versículo 1, 5:1, apertava
para ouvir a palavra de Deus. Eu não sei com que interesse, a palavra não fala aqui, mas é interessante. Eles apertavam para ouvir a palavra de Deus. O que o Senhor Jesus faz? Ele sabe todas as coisas, ele sabia de quem era esse barco. O que ele faz? No versículo 2, fala assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, de quem que era? Desse Simão, Pedro. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, o barco estava assim, a multidão na praia, e ele ensinando. Quando ele acaba de falar, nós não sabemos, a palavra não fala e nós não devemos ir além. Mas imagina as palavras de graça que saíam dessa boca, da boca do Senhor. Todos ali na praia. Quando ele acaba de falar, ele fala para Simão: faze-te ao mar alto, e versículo 4, e lançai as vossas redes para pescar. Plural, as vossas redes. Só que Simão e os outros já tinham trabalhado toda a noite e não tinham pegado nada, não tinham pescado nada. Mas como ele reconheceu que aquele que era sobre outros tinha mandado, ele falou: eu vou fazer. É interessante a palavra de Deus, às vezes ela é muito precisa e ela dá instruções para nós. Por exemplo, uma pessoa aqui que ainda não crê, a palavra está falando assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A palavra de Deus está dizendo isso. E aqui, o Senhor fala para ele: lançai as vossas redes. O que Pedro faz? Ele fala assim: bom, porque mandas, eu lançarei a rede. Ele falou assim: lançai as vossas. E Pedro falou assim: lançarei a rede. Então, e eu fico pensando, porque normalmente quando eu li esse versículo, depois eu estava pensando, quando fala vossas redes, eu pensava em duas. Tem 2 redes, porque é plural. Mas o Senhor não fala o número das redes aqui. Suponhamos que tivessem 10 redes, por exemplo. Quantas redes tem? Ah, nós temos 10. Lançai as vossas redes. O que ia acontecer? O que aconteceu aqui? Como ele falou: eu vou obedecer, mas não vou lançar a rede, né? Tua palavra. Ele vai e lança uma rede, e no versículo 6 fala: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia quer dizer, quebrava, e rompia-se-lhes a rede. Olha só, se ele tivesse seguido as instruções, o Senhor sabia que ia acontecer isso. Que nem o Senhor sabe o que cada um está pensando aqui. O Senhor sabe o que se passa em cada coração aqui. O Senhor sabia o que ia acontecer aqui. Quando eles retiram a rede, estavam quebrando o peixe. E o que aconteceu? Eu acho que se eles tivessem lançado as redes, não. Se eles tivessem feito o que o Senhor, tivesse seguido as instruções do Senhor, eles encheriam mais barcos, porque fala assim no versículo 7, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. As instruções de Deus em relação ao Evangelho, ao crer, são claras. Não tem dificuldade. Por exemplo, se eu estou aqui agora, eu ainda não criei, não aceitei. E não tem idade, pode ser pequenininho, não tem idade. Se eu ainda faço parte daquele grupo que vai ficar, se o Senhor Jesus voltar agora, porque se o Senhor Jesus voltar agora, e você não crê, essa sala aqui vai ficar vazia e só vai ficar você. Oxalá que não aconteça isso.
E o apelo que é feito é que você não saia daquela porta sem ter esse assunto resolvido, que é o assunto mais importante da sua vida. Ah, mas eu tenho coisa para fazer. Um assunto mais importante, porque nós não sabemos quando pode acontecer esse arrebatamento. E existe um outro porém. Eu posso sair aqui agora, vocês estão vendo aqui uma pessoa, nós vamos pegar o carro, vamos pegar a estrada, vocês podem não ver mais essa pessoa aqui, podem ter certeza que eu sei onde eu vou estar, pela palavra de Deus. Não precisa se preocupar comigo. O assunto é você. E às vezes quando está falando sobre esse assunto, eu penso logo naquela pessoa, se esse rapaz estivesse falando com meu tio, com a minha mãe, minha mãe não veio, puxa, com meu sobrinho. Essa palavra diz respeito a você. Deixa o seu sobrinho, o Senhor sabe. Ele também é um amado. Então essa manifestação de Deus, do amor de Deus, diz respeito a você. Entenda, você é uma pessoa amada por Deus. E a prova é que esse homem está aqui, fazendo todos esses sinais. E nós vamos ver agora o que vai acontecer quando Pedro vê o que aconteceu. Versículo 8, fala assim: e vendo isso, Simão Pedro, versículo 8, prostrou-se aos pés de Jesus. Joelho, né? Prostra assim, abraça e diz assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Será que ele queria mesmo que o Senhor se ausentasse? Imagine, abraçou, ausenta-te de mim. É que nem o que o John fez hoje, amarrou o Gustavo, larga, ausenta-te de mim. Só que ele teve, mas esse homem fez isso? Então, ele viu que era um homem pecador. E talvez essa noite aqui, quando é apresentado o amor de Deus, que chega ao ponto de dar o seu Filho, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, eu vou colocar o meu nome ali, suponhamos que eu chame Antônio, ou Francisco, ou Pedro, ou José, vamos por José. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o José, todo aquele, se você chama Francisco, Maria, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que Deus quer dar para você? Será que é o juízo? Não seria boas novas. Ele quer dar vida eterna para você. Ele quer que você esteja na presença do Senhor Jesus, que pode vir a qualquer instante. Então, esse homem viu que era pecador, e eu acho que o primeiro ponto é esse: eu sou um pecador, me arrependo, eu tomo o lado de Deus, tu está certo, eu sou um pecador. Existe essa pessoa que chama Jesus Cristo e que ama você. Então esse Pedro não queria que o Senhor Jesus saísse. E todos ficaram espantados também. No versículo 11 fala assim: levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O convite hoje não é assim, largar tudo e seguir o Senhor Jesus. Não é um outro contexto que nós estamos vendo aqui. Mas se você, que agora pode dizer, e não precisa, né? Não precisa vir aqui na frente, impor imposição de mãos. Às vezes a gente vê isso no meio da cristandade, que só vale quando faz. Não, é no meu assento. Ninguém está ouvindo, somente Ele. Eu posso falar assim: sim, eu creio. Não precisa falar para ninguém. Agora. Eu posso falar agora. Você pode sair daqui. Se outrora você era um pecador perdido, você pode sair por aquela porta, junto com muitos aqui, como um pecador salvo, redimido,
pelo sangue de nosso Senhor Jesus. Então, o convite que fica para você é assim: Deus está satisfeito com o Senhor Jesus. Então você pode falar assim: não, Ele pagou, Ele resolveu o assunto do pecado, Ele me comprou com seu sangue, eu posso falar isso. E Ele vai estar, Deus mesmo, estar satisfeito com você, por causa de Cristo. Não perca essa oportunidade. Nós achávamos que essa pregação não fosse existir, porque o Senhor Jesus vem, repito. E essa pode ser a última pregação, seja com o arrebatamento, ou seja, Ele pode chamar você também. Ele fala: vinde a mim, como eu disse. E aquele que vem a mim, presta atenção, de maneira nenhuma, o Senhor Jesus disse, o lançarei fora. Vá até Jesus. De maneira nenhuma Ele vai lançar você fora. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa importante para Ele. Ele ama você. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Podemos agradecer? Nós te damos graças uma vez mais, nosso Deus, confiando nesse teu grande amor por pobres pecadores como nós, e muitos aqui, muitos que estão ouvindo e vendo, desfrutam dessa certeza da salvação de um Deus satisfeito, feliz, dizendo: vem, te damos graças, esses que podem chamar a ti de Pai, porque uma vez mais um dia, podemos terminar esse dia ouvindo dessas boas notícias de salvação. E nós, uma vez mais, pedimos por nossa irmã Inês. Não sabemos, Pai, se a cirurgia já terminou, mas pedimos que Tu estejas ajudando nossa irmã também e consolando-nos, consolando a cada um dos nossos irmãos e familiares. Nos encomendamos em Tuas mãos agradecidos, nesse nome tão digno, o nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém.